Vamos fazer uma leitura para a nossa oração inicial. E vamos ler do livro Luz Bendita, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem Alguém Sempre. Se a sombra te surgiu em forma de pesar, não permitas que a dor permaneça contigo. Repõe no pensamento as bênçãos que possuis. Nada te desespere, fita o céu e caminha. Entrega-te ao trabalho e renova-te nele então. Alguém te guarda sempre, alguém te apoia, Deus. Lembra as palavras de João, né? Filhinhos, nós temos advogado no céu, né? João sempre muito carinhoso com o ser humano, né? Nós hoje na aula vamos ver isso. Como as pessoas sábias são bondosas com os humildes, né? Nunca usam de jactância, de orgulho, de vaidade, né? Aqui vamos ler outra mensagem como preparação para a nossa oração. O livro Justiça Divina, comentando o mandamento não furtar, né? 8º mandamento, né? Diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados da terra. Muitas vezes a pessoa com a grosseria, a pessoa rouba a paz, né, daquele que está ali escutando, né? Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Isso aí são as pessoas que usam o mal dizer, né? É tão comum, inclusive dentro do nosso meio, né? Religioso e espírita, pessoas que só sabem ver o aspecto negativo e divulgar o aspecto negativo das coisas, né? Isso é muito triste. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, acessando contra eles a maledicência e a calúnia. Numa época de hoje em que nós vivemos de rede social, isso está muito divulgado. As pessoas assim usam as redes para divulgar coisas, agredir, atacar. Alguns retornam para pedir desculpa, né? Depois que descobrem que aquilo ele acreditou, comprou uma falsa notícia, né? E a falsa notícia, que é chamada fake news, é uma forma de dizer falso testemunho, né? Se nós dizemos um falso testemunho, nós estamos também, além de não roubar,
nós estamos roubando a alegria, a esperança e o amor dos outros. E, mais complicado ainda, estamos pecando contra a verdade, porque estamos divulgando testemunho, estamos usando testemunhos falsos, né? Então isso é muito sério mesmo. Eu estou esperando, a aula não começou, tá? Quem está entrando no Facebook ou no Zoom, a aula não começou. É porque esse horário seria aquele horário da oração. Então estou aproveitando para ler uma mensagem, aí daqui a pouco a gente faz a oração e inicia a aula. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo não vacilam em lhes surrupiar-lhes a confiança. Confiança é outra coisa assim, muito séria, porque as pessoas podem fazer os outros crerem numa coisa que não vai acontecer, né? Então é usar assim, a boa fé dos outros para de alguma forma se aproveitar. Pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja, no entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Um ambiente de trabalho tem que ter paz. Tem que ter paz. Não pode haver nenhum tipo de intriga, de maledicência ou ameaça, né? Deixa as pessoas que trabalham inseguras, né? Tensas, né? E isso não traz vantagem para ninguém, né? Não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, porquanto a consequência. Quem estiver entrando, eu peço que desligue o microfone para não ficar o som interferindo, tá? É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, porquanto as consequências de todo furto é prevista na lei. E se é prevista na lei, vai haver alguma forma de algum compromisso divino, né? Isso realmente não é bacana. Eu vou copiar o convite e vou botar aqui. Estou botando 2 convites. Quem quiser participar da aula pelo Zoom, né? No Zoom, a gente pede para as pessoas deixarem a aula no Zoom, a gente pede para as pessoas deixarem o microfone desligado por causa do som ambiente, não é por causa do microfone em si, por causa do som ambiente. Mas na palestra é importantíssimo o som ficar desligado e a imagem também, porque nós vamos apresentar um PowerPoint, né? Então vamos fazer oração, né, gente? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e liberta-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória
para sempre. Assim seja. Então ainda tem mais uns 5 minutinhos. Agora já estamos na aula, mas eu vou começar oficialmente às 8h30 por causa da informação, né, que seria às 8h30. Então eu vou até escrever aqui no Facebook que a aula inicia às 8h30. A aula se inicia oficialmente às 8h30. Porque você começou antes da hora. Não comecei. Isso aí sempre aconteceu, né? Todo mundo já foi estudante e entrou cedo na sala, o professor já estava e o professor conversa com os alunos. Então nós estamos conversando até às 8h30. Faltam 4 minutos. Eu vou aproveitar que teve um comentário aqui de Suzy dizendo que uma informação veiculada de forma errada prejudica muita gente. Antes da hora, você entra na sala, o professor já está, o professor conversa com os alunos. Então nós estamos conversando e está tendo... Faltam 4 minutos. Eu não sei por que aconteceu isso. A minha voz ressoou no próprio Zoom. Tem coisas da tecnologia que a gente não entende, né? Pois então, eu estava dizendo que uma má notícia como que repercute e prejudica muita gente. Nós estamos vendo no Brasil uma onda de pessoas que tem ódio e que divulga notícias que podem prejudicar as pessoas. Isso aí é terrível, né? Está acontecendo isso no país todo, país dominado por pessoas com ódio no coração. Isso é uma tristeza muito grande. Nós estamos vivendo um desgoverno, não temos centralização. Eu quero crer que tudo isso está permitido, né? Às vezes a gente confunde o que foi permitido e o que foi previsto. Então nada disso é previsto, não é que não seja previsto, nada disso é programado, projetado pelo plano espiritual, por Deus. É permitido. Se nós nos deixamos levar por uma rede de pessoas cruéis e por causa de nós buscarmos lá no íntimo, no nosso coração, essas entranhas do passado nosso e deixamos isso ir à frente, nós temos responsabilidade, né? Nós vamos sujar as nossas mãos de sangue também, né? Isso é muito sério, muito sério. Tanto a omissão é pecado quanto a comissão, né? As pessoas que usaram assim, o seu direito de voto e o seu direito de liberdade de espalhar mais notícias, elas estão pecando por comissão. E se nós não alertamos e não gritamos, né, aos 4 ventos que está acontecendo isso, que o Brasil está sendo conduzido por uma pleiade de pessoas insensatas e cruéis, então nós estamos pecando por omissão. Eu não quero pecar por omissão, prefiro ser ofendido, como tenho sido, de uma forma assim baixa, por ser com diversos atributos que até inclusive eu sei que tenho, porque a gente sabe, a gente tem que conhecer nossas fraquezas, né? Então já são 8h30, vamos iniciar a aula. Agora oficialmente estamos iniciando a nossa aula. Antes foi o bate-papo da manhã. Bom,
o capítulo de hoje é o capítulo do livro Religião dos Espíritos, Desce Elevando. E só isso aí já é um título muito interessante. E eu, logo que vi esse título, eu me recordei de um livro que tinha na estante da sala do meu avô, Najib Mussa e Maria Shakur Mussa. Eles tinham uma estante na sala, uma estante muito grande. A Margarida até outro dia me mandou uma foto dessa estante. É uma lembrança muito, muito boa. E existia um livro nessa estante que sempre me intrigava, sempre me intrigou na infância, mas eu confesso que nunca li o livro. Eu até, algum tempo já adulto, eu pesquisei e descobri de que se trata o livro, né? Eu vou falar nisso agora. O nome do livro é Os Santos Vão para o Inferno. E isso é um título chocante. Assim, não, os santos vão para o céu. Mas o que o autor defende a ideia? De que os espíritos elevados, eles têm que descer para ajudar os outros a subir. Então essa que é o argumento do livro Os Santos Vão para o Inferno. E aí, quando eu li esse título, Desce Elevando, eu me lembrei disso, né? E ele é baseado na pergunta 1018 do Livro dos Espíritos. Como vocês sabem, o livro Religião dos Espíritos, ele é baseado no Livro dos Espíritos, né? Então a gente precisa ter uma forma de estudar o Livro dos Espíritos com o pensamento de Emmanuel. Tá. Então vamos lá. Pergunta 1018 do Livro dos Espíritos. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Essa é a resposta dos Espíritos, né, a Kardec. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Quer dizer, um coração, ele é um espírito. O espírito é o sentimento, né? Então, quando o coração não tem malícia, quando não tem assim nenhuma forma de tentar enganar, humilhar, né, surrupiar os outros, ele já faz parte do reino de Deus. E todo mundo que faz parte do reino de Deus entra em dissonância com esse mundo, né? Mas é obrigado a conviver aqui. Nós estamos aqui, temos que viver aqui. Queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Ou seja, a liberdade da sintonia é nossa. Nós que viramos o botãozinho, né? Não tem como Deus nos constranger, né, a entrarmos em sintonia com Ele. É uma liberdade, é um direito que nós temos, mas não é
uma, uma obrigação. Bom, eu fico prestando atenção nas pessoas para dar o mute, mas é isso, gente. Então vamos ver a opinião de Emmanuel sobre o desce elevando. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Então já está sendo bem claro aqui. Desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Então, uma pessoa só se elevando, ela eleva toda uma comunidade. Isso é muito interessante, porque se nós analisarmos os livros de Chico Xavier, os romances de Emmanuel, nós sempre vemos ali alguém que desce, um espírito que desce. No livro Há 2000 anos, o espírito que desce é Lívia Lentulus. No livro 50 anos depois, o espírito que desce é Célia Lúcius. No livro Ave Cristo, o espírito que desce é o espírito de Quinto Varro. No livro Paulo e Estevão, o espírito que desce é o espírito de Estevão. No livro Renúncia, o espírito que desce é o espírito de Alcione. Está tendo uma... Tem que pedir para desligar os microfones, porque fica com uma ressonância. Depois a minha voz entra de novo. Então, assim, como que nós podemos descer, né? Isso é muito interessante, porque nesses livros de Emmanuel, quando esses espíritos descem, eles se apagam. E tem um livro também de André Luiz, que é Libertação, que os espíritos que vão trabalhar em prol dos outros que estavam nas regiões de sombras, eles também se apagam, eles diminuem sua luminosidade, sua ressonância da luz de Deus, né? Que a luz é sempre de Deus. O que nós podemos fazer é refletir a luz de Deus. Esse estudo da luz é muito interessante, porque nós usamos muito, né, a simbologia da luz, né? E Jesus disse que nós somos a luz do mundo, quer dizer, nós somos a luz que reflete a luz dele. Nós somos um espelho da luz dele. Isso é muito interessante para a gente analisar, né? Se alguém quiser fazer um comentário, não precisa ficar no mute o tempo todo, não. Abre o microfone, faz o comentário, a pergunta, e aí a gente vê. E tem embaixo da tela tem um balãozinho, aquele balãozinho que usa nas conversas, que a pessoa pode fazer pergunta também. Da mesma maneira, quem está no Facebook pode usar o balãozinho para fazer qualquer comentário ou pergunta, tá? Isso é muito importante, porque nós estamos numa aula, né? Então temos que tentar reproduzir o ambiente de uma aula, né? Bom, se sabes, não firas o ignorante, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. O conhecimento verdadeiro nunca pode ser para ofuscar ninguém. Quem ofusca os outros com conhecimento
é um tipo de ignorante bobo, né? Os pedantes são pessoas assim também ignorantes e que, não sabendo utilizar o conhecimento que têm, eles apenas querem se engrandecer ofuscando os demais. É uma situação muito triste e muito presente no mundo, as pessoas assim pedantes, né? Elas falam de uma forma que a pessoa não entende. Eu trabalho em, em serviço público e atendo pessoas com pouco conhecimento, e às vezes eu já presenciei assim profissionais falando de uma forma que a pessoa ele precisa aprender uma coisa para uma providência que ele tem que tomar. Então a pessoa dirige e fala assim: Senhor, essa demanda que o senhor está apresentando, o senhor deve dirigir-se a tal instituição assim assim, que este é o nosso dispositivo, é o nosso equipamento do município para dispositivo, equipamento, demanda. Que bobagem, que palavrório bobo, sem 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 funcionalidade. Que adianta a pessoa representar uma, uma sabedoria falando com linguagem de academicista para a pessoa não levar nada aquilo adiante. Então, eu lembro que o rapaz sempre comentava essas pessoas que falavam difícil, e ele disse que um advogado, rapaz que era advogado, ele gostava muito de falar dos advogados, né? As pessoas estão no Zoom, estão me escutando. Tem uma pessoa que disse que saiu do Zoom porque não conseguiu me escutar. Pode tirar o microfone e dizer se estão escutando. Estou me ouvindo sim. Tá bom, obrigado. Pode mutar de novo. Eu também tô. Tá bom, pode mutar de novo. Uma pessoa, deve ser o problema do computador dela, Raquel, nossa amiga lá de Itatiba, que está sempre presente aqui na Escola de Jesus Cristo. Muito obrigado, Raquel, pela sua presença, pela sua participação sempre aqui na Escola de Jesus Cristo. E Marilda está falando que o instrutor do livro Libertação é Gúbio. É isso mesmo. Mas a pai dizia assim que tinha um homem que era um advogado, que ele queria falar para o seu cliente, que era um homem assim do interior. Aí ele falou citando, né, ele falou para o cliente assim: a estrutura social odierna busca influxo salutar emanado do poder judicante. Seria outorgar guarida aos miasmas da infiltração das ideologias dissolventes. Aí o senhor pergunta assim: aqui é a casa do doutor fulano? Aí ele assim: o interpelante entesta o interpelado. Aí ele quer dizer que era ele mesmo, né? Primeiro ele estava dizendo sobre como que o povo procura o poder público, né? A justiça para poder resolver suas demandas, né? Suas necessidades. E aí depois perguntou: mas aqui é a casa do doutor fulano? Disse, o interpelante entesta o interpelado. Quer dizer, um estava cara a cara com o outro. Aí eu disse: senhor desculpe, né? E foi embora. Como que o palavreado empolado afasta as pessoas. Então é uma forma de você fazer a sua vaidade crescer e prejudicar, né? Não informar, não comunicar. Existe, em outra oportunidade nós temos que ver, muitas questões, muito karma no nosso mundo com pessoas que vivem dificuldade de comunicação. As pessoas que voluntariamente não comunicaram através da palavra, elas podem renascer
bloqueadas na sua capacidade de comunicação. Se podes, não firas o ignorante, oferece-lhe apoio para que se liberte da sombra. Né? Hoje mesmo eu estava vendo, alguém me passou na internet o vídeo de uma pessoa que se diz desembargador e estava caminhando na praia sem máscara. E ele é abordado por um guarda municipal e ofende o guarda municipal, diz que é um ignorante, que é um analfabeto, usa a palavra ignorante e analfabeto para humilhar o guarda usando o título que ele tem, né, de desembargador. Né? Então isso aí essa humilhação através da imposição dos seus títulos, né? É uma coisa muito triste mesmo. Tem pessoas que pensam que o DR faz parte do nome, aí colocam no nome DR. E tem pessoas assim que são tão chamadas por doutor que elas são colocadas na agenda telefônica na letra D. Aí quando a pessoa quer procurar o nome de um advogado ou de um médico, que são os que mais usam e abusam desse título desnecessariamente e até equivocadamente, porque eu, por exemplo, não sou doutor, porque eu não fiz doutorado. Então, evidentemente, eu não tenho direito, mas as pessoas me chamam de doutor, isso eu não tenho menor. Sempre meu nome eu falo Flávio, não é doutor Flávio, que doutor não nasci DR Flávio, nasci Flávio. E quero ficar Flávio. E eu achava tão interessante os mais antigos da escola que vão se lembrar, e se quiserem pode também tirar o microfone e falar. Como as meninas da Casa Criança chamavam papai? Clóvis. Nenhuma menina da Casa Criança, até hoje as que estão frequentando a escola, nenhuma fala seu Clóvis, todos falam Clóvis. Isso daí é de um valor enorme. Como Chico, todos nós aqui que tivemos algum tipo de ligação, assim, de conversar com Chico, você, Chico, ninguém falava seu Chico. E o Clóvis, muito menos o doutor Clóvis, ele detestava essa coisa empolada de doutor. Isso é o doutorado, né, gente? E os que têm doutorado nem ligam para isso, nem querem ser chamados de doutor. E o pior não é só com a questão do título, não. É com a questão da forma de falar, né? Da forma de divulgar alguma coisa extremamente desnecessária. Então, se sabes, não usa o saber para ferir. Né? Se podes, se tem poder, não oprimas o fraco. Ajuda-o de alguma sorte a fortalecer-se para que se faça mais útil. Isso é muito interessante no saber, até o saber espírita, né? Que poder e saber são coisas assim intrincadas, né? Quem sabe, ele pode um pouco mais. E se a pessoa sabe e pode e fere e oprime, tá enterrando o talento, porque sabedoria e poder são talentos, né? São oportunidades, né? Evidentemente, essas oportunidades só nos foram concedidas porque nós já estamos aptos a usar aquela sabedoria, aquele poder, aquele conhecimento e aquele poder. Não é sabedoria, é conhecimento. Então, é aberto um canal, uma via neural no nosso espírito e no nosso espírito, nosso corpo de reencarnado, que facilita a aquisição de conhecimento. Então isso aí
É uma possibilidade que é aberta na nossa reencarnação. Por isso tem pessoas que aprendem com muita facilidade e tem outras que têm dificuldade, porque não foram abertas essas conexões que fazem o aprendizado ser rápido. É como a gente sabe hoje as máquinas que conseguem trabalhar com muitas informações e outras que não conseguem, né? A gente compra um computador, a gente tem que saber como que vai ter a memória dele de guardar, né, que é o HD, e como que é a memória de trabalho, chamada memória RAM. É essa que vai facilitar ele utilizar, porque ela fica ativa na hora que a pessoa está usando. Então você pode abrir 1000 coisas, essas coisas ficam ativas e interagem. Se essa memória de trabalho não for boa, a pessoa tem guardado, mas não consegue usar. Tem pessoas que conseguem aprender coisas e não sabem utilizar, né? Não sabem empregar. Não tem memória, por exemplo, assim, que alterna, né? Não alterna duas coisas. Tem pessoas assim que não entendem assim o significado do que lê. A pessoa sabe ler, mas não entende o significado do que lê. A pessoa vê uma palavra grande, por exemplo, inadmissível. Se a pessoa nunca ouviu inadmissível, a pessoa fica pensando, o que é inadmissível? Ou então houve uma palavra, nome de um exame, fazer endoscopia. Assim. É o que é endoscopia? Endoscopia gástrica. É o que é isso? É o que é isso? Aí alguém fala assim, ó, endo, dentro, copia, ver, gástrico e estômago, ver o estômago por dentro do estômago, através de um tubo que é introduzido lá. Então tem pessoas que não conseguem ver a lógica da construção da palavra e essa ausência de habilidade de fazer essa conexão muitas vezes uma falta de elementos no cérebro para fazer aquelas conexões cerebrais, né? Então, quem pode e sabe, pode ajudar, porque essas pessoas podem as conexões não são impedidas, não. Elas estão sem uso, mas elas podem ser treinadas. Então, o treinamento com fonoaudiólogo, o treinamento com fisioterapeuta, o treinamento com psicólogo, ele vai ativar, assim como pode ativar um músculo que está sem funcionar, o fisioterapeuta, a funcionar, ele pode fazer a pessoa aprender a falar certas coisas. Existe um vício de linguagem muito comum, que é trocar o L pelo R. E eu lembro de uma pessoa que trabalhava comigo, que me chamava de Flávio. Aí eu falei assim, você quer aprender a falar Flávio? Eu assim, quero. Aí você fala Flávio, Frávio. Eu falei assim, agora tenta falar devagarzinho. Flávio. Ela, Frávio. Aí eu falei assim, então vamos fazer diferente. Você vai falar Flávio. Aí eu falo, Flávio. Aí eu falei, fala de novo, Flávio. Flávio. Agora fala rápido, Flávio. Ela falou Flávio. Porque ela separou e o encontro consonantal ela não conseguia fazer. Mas quando ela falou soletrando, ela conseguiu. Então, assim, todas as coisas, se ela acostumar a me chamar de Falávio, ela vai soltar o Falávio. E o Falávio vai virar Flávio, porque é rápido. Vai falar Falávio. E bicicleta. Fala bicicleta. Fala bicicleta. Ela conseguiu falar bicicleta, né? Ela conseguiu falar bicicleta. E aí foi seguindo, né? Sem problema. Então, assim, nós temos como adquirir o que nós não trouxemos de berço. Isso aí não é impossível, não. Não é impossível aprender
aprendeu que não recebe de berço. Então, quem pode, quem sabe, não pode nem oprimir e nem ferir. Pelo contrário, tem que usar o talento para multiplicar o talento, para outros saberem. Eu vejo pessoas, assim, até espíritas, que não divulgam coisas que eles sabem. Não, você não pode divulgar, não. O que não pode divulgar? É mentira? Se for mentira, não pode divulgar. Se for verdade, tem que divulgar, né? O que a gente pode fazer é, muitas vezes, divulgar em semente, como Jesus fez. Jesus divulgou o conhecimento na forma de semente, né? Ele falou tudo. Falou da reencarnação, falou da lei de causa e efeito, né? O Sermão da Montanha é uma explanação da lei de causa e efeito. Bem-aventurados os que são assim, porque vão. Só que é uma explanação da lei de causa e efeito no seu aspecto positivo. E não, ó, ele falou também ai, né? Mas ai de vós, né? Que rides porque havereis de chorar. Ele também explicou a lei de causa e efeito, mas ele começou dando aquela educação positiva, né? Propositiva, né? Que se nós fazemos isso, nós alcançaremos tal coisa. E eu acho muito interessante porque os estudiosos do aramaico, a língua em que ele falou, embora o evangelho não tenha sido escrito em aramaico, foi escrito em grego, a maior parte deles em grego, mas quem consegue textos, acho que é do evangelho de Mateus, em aramaico, percebe que esse futuro não é no futuro, é agora, né? Os que choram serão consolados, não no futuro, mas agora, já estão sendo consolados, porque é tempo presente. Se entesouraste a virtude, não humilhes o companheiro que o vício ensandece. Então, assim, muitas pessoas que cuidam de pessoas assim dependentes de alguma coisa, ou dependente químico, ou dependente assim de jogos, ou dependente de sexo, as pessoas às vezes humilham a pessoa. Você não tem jeito, você é um sem vergonha, você é um cachaceiro, você é um pervertido, então você é uma prostituta. Então quem usa a pessoa conseguiu, né, de alguma forma, atingir um ponto da sua evolução que a pessoa não tem aquela dependência. E aí humilha o que tem a dependência, né? E a maneira mais bacana de ajudar o dependente é dizer assim, olha, eu também luto contra isso com muita dureza, mas eu acredito que todos podem. Existem outras pessoas que lutam e conseguem. Eu acho muito interessante os 12 Passos, né? Que é um trabalho lá de Minnesota, né? E que existe até hoje, o mais conhecido dos alcoólicos, mas existe também dos narcóticos, né? Dos dependentes químicos, de substâncias psicoativas, existem das pessoas dependentes de sexo, existem das mulheres que têm assim uma autoestima baixa e uma necessidade de controlar, então elas aceitam ser dominadas por alguém perverso, elas só procuram relacionamentos com pessoas perversas, que é muito triste isso também, né? É um desvio, né? É um amor doentio, né? Mas as pessoas que entram nesses grupos, né, elas aprendem a fazer só por um dia. Então, quando eles vão conseguindo avançar nos passos, e eles já estão assim, por exemplo, digamos, 15 anos na sobriedade, fora sem cair na droga, no álcool, no sexo desenfreado, enfim, o que for. Eles, na reunião deles, eles começam a dar o seu depoimento assim, por exemplo, um alcoólico. Meus irmãos, eu sou um alcoólatra. Eu já assisti uma reunião, que eu fui convidado
uma reunião de AA, em que o dirigente da reunião ele já estava havia 35 anos na sobriedade. E ele, antes de me dar a palavra, ele falou assim: boa noite a todos, eu sou fulano de tal, eu sou um alcoólatra. Muito bonito isso. Então, ele entesourou uma virtude, mas não humilhou os companheiros que ainda estão ensandecidos pelo vício. Estão dominados, né? Pelo ciclo vicioso, né? Estende-lhe a bênção do amor como adequada medicação. Os que estão presos no ciclo vicioso, eles entorpeceram o seu livre-arbítrio. Então nós temos que ajudar as pessoas a recuperar sua autodeterminação. Né? Vamos ver a hora. 9 horas. Se te sentes correto, não censures o irmão transviado. Né? Isso aí são pessoas assim que estão na religião. A religião leva muito à vaidade. Né? Um palestrante, por exemplo, que fala assim, vós ou vocês, é um desvio de cognitivo dele. Como que ele é um palestrante? Todos nós somos identificados pela mesma situação, estamos caídos na terra. Ele diz assim, vocês, vós, como? Somos nós. Nós, o divulgador da palavra, ele tem que se incluir. Isso fizeram os grandes comunicadores, né? Eles sempre se incluíam. E os espíritos, através de Chico Xavier, quando eles falam sobre a questão de nós encarnados especificamente, eles como espíritos desencarnados, eles falam, aí na Terra, vós, aí é a condição de encarnado, que aí nos enfraquece a vontade. Né? A reencarnação é tão interessante que, apesar de nós estarmos mergulhados numa situação de amplitude de consciência menor, nós temos obrigação de superar as compulsões carnais. É obrigação nossa. É uma imposição do processo reencarnatório. Porque aí, se nós vencemos aquela condição, nós então adquirimos aquilo. Né? Por isso que muitas pessoas ficam assim inconformadas com o fato de que precisa reencarnar para evoluir. Exatamente, precisa. Precisa reencarnar para evoluir, porque nós cometemos os nossos desatinos aqui, e aqui nós vamos reparar o que nós fizemos. Nós fizemos mal a muita gente, nós usamos de maledicência, nós ferimos, nós humilhamos, oprimimos. Né? E hoje, muitas vezes, nós vamos ser constrangidos a reparar isso aí. Nós precisamos reparar. Existem pessoas que são constrangidas à reparação e existem pessoas que voluntariamente querem reparar. Se alguém sabe a diferença dos dois, ou escreva aqui no Facebook, ou escreva no chat aqui, ou pode ativar o microfone e falar. A diferença entre a pessoa voluntariamente reparar o dano, restituir o que prejudicou em outrora, e que compulsoriamente é constrangido a reparar o dano. Pode abrir os microfones. Vamos abrir os microfones. Deixa eu aqui
Amutol. Onde está o Amutol? Eu sou muito ruim nisso, gente. Não estou conseguindo amutar todo mundo, não, mas vocês podem se amutar. Quem sabe a diferença entre. Ó, tem aqui um que já deu um comentário. Emanuel Salles. Chico disse certa vez, em visita a um presídio, querendo saber quantos irmãos existiam ali, perguntou a uma das autoridades que o acompanhavam na visita: quantos somos aqui? Ah, que bonito! Que bonito, Emanuel! Ele, ele se igualou a todos. Que coisa linda, Chico! Era uma sabedoria. Ah, e Raquel lembrou a mesma situação. Quantos somos aqui? Se alguém quiser amutar e dizer a diferença, como que na reencarnação nós podemos reparar voluntariamente o mal que nós fizemos e como nós somos constrangidos. Detalhe, tudo isso com a nossa amplitude de consciência reduzida. Não é, por exemplo, alguém que lembra das outras vidas. Ah, eu já sei porque eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Né? Primeiro que ninguém lembra que fez mal feito, só lembra que fez coisa bacana, né? Mas eu estou falando, nós temos aqui possibilidade, nós temos possibilidade de saber em que ponto nós temos dificuldade, né? E o que nós precisamos fazer hoje para reparar esse mal. Como que a gente repara isso voluntariamente e como que nós muitas vezes reparamos por uma decisão judicial. O juiz judicial. Nós estamos judicialmente aqui, estamos cumprindo uma pena compulsória. Bom, então vamos ver a diferença. Nós reparamos voluntariamente o nosso mal quando nós estamos numa situação de vida desconfortável e não nos queixamos disso. A pessoa trabalha num lugar hostil a ela, com pessoas hostis, ostensivamente hostis. A pessoa tem na própria casa um ambiente desfavorável, sempre, e a pessoa reage com paciência, com compreensão, sabendo, eu sou espírita, eu sei que isso aí é dívida, essa é dívida, então temos que ter paciência. Temos que ter paciência e tolerância, né? E bondade, porque tem que reagir de bondade. Rosilene tá dizendo provação e expiação, porque ela toda provação e expiação, elas podem se interconverter, né? Então, quando uma pessoa está numa expiação e a pessoa supera a condição passiva e entra num processo ativo de fazer mais, a pessoa converteu a expiação em provação. Quando a pessoa só entra passivamente, sofrendo os efeitos das nossas insanidades do passado, aí a gente está só no processo de expiação. Mas aqui, Rosilene, eu não estou me referindo exatamente a isso, não. É claro que todas as coisas são ligadas. Eu estou me falando a uma condição em que nós voluntariamente nós queremos reparar. Às vezes não é nem pedido, o plano espiritual nem pede aquilo. Eu quero descer, reencarnar, para reparar isso. Assim. Mas você já reparou, ou não tem necessidade. Não, mas alguns frutos, alguns reflexos das minhas insanidades passadas ainda existem. Então eu quero reparar nessas situações e sofrer consequências do que eu mesmo causei, para eu me sentir em paz com minha consciência. Né? Isso, existem espíritos que
escolhem esse tipo de provação, né? E outros que são constrangidos. Então, o constrangimento, na provação voluntária, nós podemos sair, né? Como não é compulsório, nós podemos sair. Então, a pessoa está numa casa que não está suportando mais os parentes, a pessoa vai morar sozinha. Não está suportando nada, não estava certo, não. A pessoa está num lugar onde trabalha com muita hostilidade, a pessoa muda de lugar. Não estou dizendo que quem mudou, quem fez isso, está errando, não, gente. Isso aí é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Raquel está lembrando aqui, consentimento da razão e do coração. Exatamente, Raquel. Exatamente. Mas vamos continuar assim. Agora, uma pessoa que tem uma deficiência mental, ela não tem autonomia para deixar uma casa e ir morar fora. Ela vai ficar ali. Outra pessoa, por exemplo, que está dentro da condição de uma mediunidade em que ela tem que emprestar seu corpo para espíritos sofredores, na reunião mediúnica, ela é compulsório também. É claro que ela pode ter querido, aceitado, né, passar por aquilo ali, mas aquilo foi uma decisão. E ela não pode abandonar a mediunidade. Por mais que ela abandone o espiritismo, abandone a reunião, a mediunidade está ali e vai trazer suas consequências por ela não... aquela água não circular, né? Aquela água vai estagnar. E toda água estagnada, ela produz um apodrecimento, né? Se te sentes correto, não censures o irmão transviado em desajustes do espírito. Dá-lhe o braço fraterno para que se renove. Dá oportunidade. Dá oportunidade de não ser como o irmão mais velho do filho pródigo. Dorama está dizendo que está se sentindo na escola de Jesus Cristo. Que bom, Dorama. Então o irmão mais velho do filho pródigo falou com o pai, arrostou, né, a sua empáfia na face do pai. Eu nunca fiz nada disso. Esse irmão meu, esse filho seu é um sem vergonha. Não merece ser aceito aqui na nossa casa de novo. Bota ele para fora. Eu já vi muitas pessoas fazendo, inclusive irmão. Eu tenho uma família que eu atendia faz tempo e que a mãe, ela tinha 2 filhos. E por coincidência, que na verdade não é tanta coincidência assim, o mais velho era da mesma religião dela, uma religião muito, muito assim, orgulhosa. E o mais novo, que foi criado na religião também, deixou e entrou no vício, né? Era perdulário, né? Pródigo, né? Gastava, que não tinha, a mãe tinha que repor. E aí o filho mais velho, com essa condição da mãe sempre ajudar o mais novo, ele conseguiu judicialmente interditar a mãe. E a mãe e conseguiu também um ministro lá da igreja dele colocar na cabeça da mãe que ela não podia mais ajudar o filho pródigo. E não podia receber tal. E ela sofria muito com isso. Sofria muito. Isso é uma coisa que ela me falava. Se ajudas, não recrimines quem te recebe o socorro. Pão amaldiçoado é veneno na boca. Isso aí, o exemplo disso é a criança que vem para a mãe com o joelho ralado e a mãe assim, eu não disse que não podia correr, esse chão é áspero, você não podia... Aí fica mais tempo brigando com a criança com o joelho ralado do que fazendo curativo. Na minha infância, eu estudei na Escola Jesus Cristo mesmo. Lá é que eu fiz a maior parte do meu primário. Era Instituto Allan Kardec. E a nossa diretora lá,
Ela, a diretora que levava a gente para a sala da direção para fazer curativo quando a gente ralava o joelho. E o, o lugar, né, onde tinha o palco, ali onde hoje é o culto, o Teatro Casimiro Cunha, é, e tinha o Clube da Fraternidade domingo à tarde, a gente ali que a gente brincava na hora do recreio, né? Corria. E a Coralice, que era a inspetora, ela dizia, não pode correr. E quanto mais ela dizia que não pode correr, mais as crianças corriam. E, evidentemente, para poder um não pegar o outro, a pessoa às vezes caía e ralava o joelho. Então, todo mundo tinha joelho ralado. E, e aí, a diretora, ela não brigava, botava a gente sentadinho lá e falava assim, ó, hoje você correu e você é responsável por isso. Então, assim, qual remédio que a senhora vai colocar? Vou colocar mertiolate. A gente tinha horror do mertiolate. Ai, meu Deus, é porque você sabe que você que foi errado, então você vai colocar mertiolate. E já quando a gente foi empurrado por outro e não teve culpa, ela assim, não tem problema não, hoje eu boto mercúrio para você. A gente adorava o mercúrio cromo, que não doía, e detestava o mertiolate, que doía. Ai, ai. Então ela ajudava sem recriminar, só ensinando, né? Então assim, se ensina, não flageles quem te recebe a lição. Benefício com açoite é mel que em taça candente. É mel, só que a taça está fervendo, né? Auxilia em silêncio para que o teu amparo não se converta em tributo espinhoso na sensibilidade daqueles que te recolhem a dádiva. Tem muitas vezes que nós temos que esconder que nós estamos ajudando. É muito importante isso. Isso não aparecer, né? Tem uma família que a diretoria da escola tá dando assim um suporte, que essa família tá com raiva da escola. Tá com raiva de mim, com raiva de Silvinha, e a família tá com raiva. E então tem uma pessoa intermediária que está dando suporte habitacional e alimentar para eles. E a nossa combinação com essa pessoa, a diretoria resolveu isso. Não é nada que eu estou fazendo, não. Foi a diretoria, porque a diretoria tem que seguir o evangelho. Para não dizer que somos nós que estamos dando. Porque se disser, eles não vão aceitar. Então, melhor. Então, assim, não podemos assim auxiliar com em luz neon, né? Com outdoor. Temos que auxiliar escondido. Tem gente que ajuda e bota o outdoor, né? Não se converte o tributo na sensibilidade daqueles que recolhem a dádiva, porque toda caridade a exibir-se no palanque das conveniências do mundo é sempre vaidade. Outdoor, botou na luz neon e no outdoor, e no Facebook, e no Instagram, e não sei mais aonde, em forma de serpe no coração, e toda modéstia que pede o apreço dos outros para exprimir-se é sempre orgulho em forma de lodo nos escaninhos da alma. Até a pessoa se humilhando, a pessoa pode estar manifestando orgulho, né? Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Isso é muito interessante, porque a vida de Jesus é uma descida mesmo, né? Ele desceu mesmo. Ele desceu voluntariamente. Alguém falou uma coisa que eu não escutei. Não escutei. Se quiser falar, liga o microfone, fala e depois desliga. Ou então usa o chat. O chat é muito bom também, que dá um dinamismo à aula. Mas a vida de Jesus foi uma descida. E ele desceu voluntariamente, né? É uma forma de... Ele foi responsável pelo resgate, né?
um resgate de muitas pessoas, né? Nós muitas vezes somos levados a fazer uma tarefa de resgate também. O resgate é um processo, digamos assim, difícil. É difícil. Fazer o resgate muitas vezes é difícil, mas temos que fazer, né? Até espiritualmente, o livro Libertação é o livro que conta uma história de um resgate, né? Espíritos elevados que descem numa região de sombra espiritual para fazer um resgate de uma alma que estava já em dúvida se o caminho dela era aquele ou não. O mal já estava assim, de tanto fazer o mal, ele cansou, deu indigestão. Papai dizia que o pecado ele é indigesto. Então, tanta pessoa pecar, aquilo dá uma indigestão. E é verdade, até hoje pela neurociência, o vício ele exaure a capacidade do organismo de produzir a dopamina, que é o que o vício leva, né? A produção de dopamina. Mas de tanto repetir o vício, ele perde o efeito. Então a pessoa acaba não conseguindo atingir a euforia que ela atinge com aquela liberação de dopamina. A droga não faz mais aquele efeito, o álcool não faz mais aquele efeito, o sexo não tem graça nenhuma, o jogo, a pessoa não consegue descobrir nenhum jogo mais sofisticado para dar aquela explosão de dopamina no cérebro, né? Então o sistema de recompensa a curto prazo não funciona mais. Então nessas horas que a pessoa descobre um sistema de recompensa a longo prazo, remoto, né? Quando a gente descobre que existe esse sistema a longo prazo, a pessoa entra com mais confiança nisso, né? Eu lembro que eu atendia uma pessoa, quando eu trabalhava em Macaé, que ela tinha deixado o alcoolismo, mas ela tinha uma doença provocada pelo etanol, que era polineurite alcoólica. É uma coisa que acontece também com o diabético. Então ela tinha uma polineurite que as pernas dela doíam muito e ela andava com muita dificuldade, mas ela não tinha Parkinson não. Ela tinha só essa polineurite, já tinha sido diagnosticado por eletroneuromiografia. E ela tomava vitamina, tudo para fortalecer os nervos, e ela dizia assim: eu não vou ficar boa disso não. Aí eu para não dizer para ela que ela não ia, que realmente não ficou até a época da desencarnação dela, que ela já desencarnou e desencarnou com a polineurite, não da polineurite, mas com a polineurite. Ela desencarnou de uma insuficiência hepática que ela tinha, também provocada pelo etanol, né? Hepática e pancreática. Mas eu não vou ficar boa disso não. Aí você, não, toma seu remedinho, isso vai demorar muito. Eu falei assim, eu falava com ela assim: quantos anos a senhora bebeu? Aí ela falou assim: mais de 50 anos. Aí eu não podia dizer: vai demorar mais 50 anos para corrigir. Você, então vai ter que aguentar mais um pouquinho. Você, não estou mais com paciência com esse remédio, não. Mas eu acho que a senhora tem que ter, porque quando a senhora bebia, a senhora tinha paciência com a cachaça. Agora vai ter que ter paciência com o remédio, né? Então, assim, muitas vezes essa proporcionalidade entre a causa e o efeito não está dentro da nossa maneira de medir. Então, uma pessoa cometeu, porque se tiver na mesma medida, tudo que nós fizemos de mal nós vamos ter que receber o efeito, né, igual a lei de Newton, né, na mesma intensidade em sentido contrário, ninguém suporta, ninguém aguenta. Então Deus vai reduzindo aquilo ali, né, vai reduzindo aquilo, vai atualizando esse karma nosso, né? O karma atual é o karma que é previsto para aquela vida, né? Não é o nosso karma acumulado todo, porque ninguém aguenta. Então a gente
tem alguma coisa para resgatar nessa vida. E esses espíritos resgatadores, eles vêm para nos ajudar, né? Nos impulsionar. Anjo entre os anjos, Jesus, né? Fez-se pobre criança necessitada de arrimo de singelos pastores, né? Então, eles ajudaram, né, Jesus, tão humildes que eles eram, né? Sábio entre os sábios transforma-se em amigo anônimo de pescadores humildes. É igual ali entre eles, né? Comungando-lhes a linguagem, instrutor entre os instrutores, detém-se bondoso entre enfermos e aflitos, crianças e mendigos abandonados, para abraçar-lhes a luta, e juiz dos juízes não se revolta por sofrer no tumulto da praça o iníquo julgamento do povo, que o prefere a Barrabás para os tormentos imerecidos, né? Porque Barrabás era condenado à crucificação, né? Porque a crucificação era uma pena dos, dos que eram ladrões e assassinos, né? Uma grande parte desses ladrões, ladrão naquela época era sinônimo de revoltado contra Roma, né? Bandido. O nome bandido vem disso. Eles eram bandidos porque eles se rebelavam contra Roma. Então os bandidos formavam grupos de bandidos para cometessem pequenos atos de furto e de ataque aos soldados romanos, a guarnições romanas, né? Eles, por isso eles eram bandidos. E gerou, né, o que nós chamamos hoje de bandido, né? Eles andavam em bando para poder fazer, pegar desprevenido e muitas vezes matar, roubar, porque eles precisavam do dinheiro para fazer a luta contra Roma, né? Eram terroristas. Eles usavam uma forma de praticar um terror, né, para conseguir um benefício coletivo. É uma forma ainda pequena de luta, porque a pessoa que luta contra um sistema na visão humana, a pessoa tem que usar técnicas que possam combater, né? E a única forma do pequeno de combater o grande é usar essas técnicas de guerrilha, né? De terrorismo, né? É triste, né? É o que existe hoje. Muitas pessoas que entram na política através desse caminho do ódio, né? Todavia, por descer elevando, Jesus desceu elevando. Quantos lhe não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Isso aqui é interessante porque essa visão de Emmanuel, a caminho da luz, é tanto individual como coletiva. Então Jesus, quando ele desceu e subiu, ele mostrou que ele era o caminho. O caminho, então, é o caminho de subida, de reparação. Quando ele desceu também, ele mostrou que ele era em si, encarnava a verdade. Era a verdade. Ele tinha assim, ele tinha luz própria. E esse caminho da verdade, ele era uma instrução para o nosso caminho. Então, as palavras dele, que são registradas pelos evangelistas e por Paulo, são a instrução, né, o manual desse caminho, para
nós gradativamente aprendamos, né? E a vida das nossas vidas, porque muitas vezes, como dizia São Francisco, é morrendo nos nossos erros que nós revivemos para a vida eterna. E isso muitas vezes inclui até doenças do corpo. Às vezes, essa doença é muito ruim. Não, não é ruim. Ela está nos libertando. Ela está nos libertando dos nossos erros do passado. Ela está somatizando. Essa somatização, essa transferência do arquivo do espírito para o perispírito, e é que aí responde no corpo, é fundamental para a nossa libertação, né? Esse que é o capítulo de hoje. É isso, gente. Vamos abrir mais uns 5 minutinhos, abrir todos os microfones. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Cada um pode tirar seu mute e comentar. Flávio, sou eu, Sandra. Só para te perguntar, esse finalzinho aí que você falou de somatizar, sair da carne... É o contrário, do espírito para o perispírito, do perispírito para a carne. Ah, tá. Então, se eu tenho um vício e eu me curar, o meu perispírito fica curado e aí e por consequência o espírito, é isso? Ou eu não entendi nada? Não, você falou invertido. Aqui, assim, quando a gente reencarna, a gente tá com uma lesão causada por nosso erro do passado. E essa lesão, ela foi gravada no perispírito, que é o órgão de gravação, é o perispírito. Sim. Quando essa lesão ela é não, quando ela se manifesta no corpo, ela está libertando o espírito. Ah, tá. O perispírito joga ela para o corpo. Aí, quando acaba aquela via crucis toda através da desencarnação e a pessoa volta para o plano espiritual, voltou sem aquele peso. Sim, então se você tiver, vamos supor, um defeito, veio com uma deficiência física. Você deve até saber por que eu estou te perguntando, porque essa semana eu te procurei por uma coisa desse tipo. Para uma pessoa. Então, a pessoa tem aquela deficiência. Aí é tratada aqui na Terra, o corpo dela é tratado e tal. Essa melhora, nessa encarnação, talvez até compulsória, vai melhorar o perispírito dela. Por ela ter expressa, aquela lesão ter sido expressa no corpo, já libertou o perispírito. Ah, então tá. Então eu já tinha entendido. Isso aí. Então tá. A expressão, isso acontece inclusive pela genética, né? Porque a genética explica a expressão do gene. Então, o que faz a expressão do gene é a determinação do espírito. A genética material, ela é comandada pela genética espiritual. Isso aí é um assunto bem, bem difícil, mas um dia a gente pode tentar convidar alguém mais sabido que nós para explicar isso, né? Até porque nós podemos introduzir elementos genéticos para o futuro da nossa vida. Essa vida atual, nós podemos imprimir no nosso perispírito elementos que vão se manifestar geneticamente no nosso próximo corpo. Entendi, isso. Entendi. Isso, não gente. É complicado, mas é inteligível. É inteligível. É isso, gente. Daqui a pouco, então, nós vamos fazer um outro estudo que vai ser sobre a sanidade espiritual. Não é a sanidade mental, não é a sanidade espiritual. Porque existe também a insanidade espiritual. Além da insanidade do corpo, da mente, existe a insanidade do espírito.
Aí nós vamos fazer um estudo sobre isso, usando as expressões em que Jesus, nas parábolas, chamou as pessoas de louco. Então vamos ver como que existe essa loucura espiritual, essa insanidade espiritual. E também a busca da sanidade, né, espiritual. Então tá bom. Aí também eu vou fazer a transmissão pelo Zoom, porque essa eu vou apresentar um PowerPoint. Então as pessoas vão poder acompanhar pelo Facebook também, mas sem ver o PowerPoint. Quem quiser acompanhar melhor, entra pelo Zoom. Tá bom? Eu vou colocar de novo aqui o convite. Ih, não consegui não. Depois eu coloco. É isso, gente. Um bom domingo para todos. Vamos fazer uma oração, né? Senhor Jesus, te agradecemos pelas instruções desta manhã e pedimos que guardes o nosso coração e ajudes a nossa mente a ser esclarecida pelo alto, pela inspiração, para, dentro de alguns instantes, iniciarmos a nossa exposição. Que a paz de Cristo fique com todos, agora e sempre. Assim seja.